Hoje quero falar contigo de dois tipos importantes de café da manhã. Lembrando que nós podemos ter vários tipos de pacientes e eu quero falar contigo sobre dois deles. Aquele paciente que é mais magrinho, que visa o aumento de massa muscular, que quer ganhar peso, e aquele paciente que quer uma redução de gordura corporal. Ou seja, nós temos trabalhos que já mostram pra gente que, por exemplo, o consumo de ovos pela manhã causa mais saciedade, não só naquele momento, na manhã, mas ao longo de todo o dia. Ou seja, para esse paciente que visa a redução de gordura corporal, que visa emagrecimento, é importante pensar em adição de ovos pela manhã. E claro que a quantidade vai ser ajustada de acordo com cada paciente, né? Mas vejam só, cuidado com o excesso de gemas presente também nesses ovos. Claro que, né, vai ter a gema embutida. Ou seja, nesse sentido, é importante pensar que talvez você possa colocar uma quantidade maior de claras do que de gema. Mas eu sei que muita gente tem aquela angústia, e eu também tenho. Poxa, vai jogar fora a gema? Claro que a gente fica preocupada com isso. E a questão é, você pode pensar em adicionar claras que são, de repente, pasteurizadas. Você compra um potinho, como se fosse uma caixinha de leite, onde tem essa clara pasteurizada, para você conseguir adicionar junto com um ovo, de repente, 2 ovos, de acordo com a necessidade do seu paciente. E vejam só, esse é um ponto importante para causar saciedade. Mas é importante pensar também não só na proteína, né, no alimento mais rico em proteína, mas também em uma estratégia interessante, que é a adição de fibras na alimentação. E uma opção interessante é a adição de frutas na alimentação desse paciente. Ou seja, nós podemos pensar em frutas que têm uma boa quantidade de fibras, mas é claro também pensar em frutas de modo adequado, a quantidade ajustada, e de repente frutas com menos calorias pode ser uma opção interessante. Talvez a gente pode pensar então em kiwi, em morango, mas é claro que dá para colocar abacate, dá para colocar manga, dá para colocar banana, claro que sim, mas desde que você ajuste para cada paciente. Outra estratégia interessante também para esse paciente é a adição de outras fibras, como por exemplo, psyllium, que dá bastante saciedade para esse paciente, é bem interessante. Ou seja, para cada caso é um caso, mas foquem em proteínas e também em fibras alimentares. Agora, aquele seu outro paciente que tem mais dificuldade de aumentar o peso, o que ele pode pensar? E, claro, né, focando, obviamente, em mais hipertrofia muscular. Ele pensa assim, quanto mais proteína, melhor. Então, eu vou colocar um monte de proteína. Cuidado, porque não é só a proteína que é importante para aumento de massa muscular. A caloria do dia é fundamental. Ou seja, atenção com o excesso de proteína. Aquele paciente coloca um monte de ovo, um monte de clara, mais whey protein junto. Cautela com isso, até porque esse excesso pode prejudicar o consumo calórico de todo o dia. Então, nesse sentido, pega leve na proteína, calcula a quantidade adequada. Normalmente, aí, 0,25 até 0,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal em cada refeição. Ou seja, essa é uma boa possibilidade. Então, nesse sentido, atenção ao carboidrato, atenção à caloria. E muitas vezes, nesse sentido, a gente pode pensar em adicionar alimentos com uma densidade calórica maior. Então, de repente, uma aveia é uma boa opção, mas cuidado com o excesso de aveia também. A gente tem que ajustar essa caloria de acordo com cada paciente. Além disso, mel é uma boa possibilidade. E frutas também, por que não, né? Com uma densidade calórica maior. Ou seja, a gente tem que se preocupar sim com a proteína, mas cuidado com o excesso, para que não dê tanta saciedade para esse paciente e, consequentemente, ele não consiga alcançar a quantidade calórica ao longo do dia. É claro que não é só o café da manhã que importa, toda a refeição do dia inteiro, mas é importante, claro, planejar muito bem esse café da manhã.